Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, Senhor, Santo, Santo, Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluias. Aleluia. Ainda com teus olhos fechados, por um minutinho só. Segura a mão do teu irmão que está ao teu lado. Segura a mão do teu irmão que está ao teu lado. Aleluia. A presença do Senhor está aqui nessa noite. Eu sinto que o Espírito Santo quer fazer algo diferente aqui neste lugar. Eu sinto que o Espírito Santo quer quebrantar corações aqui nessa noite. Eu sinto que o Espírito Santo, aleluia, quer fazer um grande mover. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Senhor, meu Deus, Tu tem liberdade, ó Pai. Tu tem liberdade, Senhor Deus, para operar no meio deste povo. Tu tem liberdade, Senhor Deus, para operar no meio desta igreja. Vai buscando a presença do Espírito Santo. Vai buscando a presença de Deus nessa hora, neste momento. Porque o Espírito Santo quer renovar tuas forças. O Espírito Santo nessa noite quer renovar a sua vida. O Espírito Santo do Senhor, aleluia, quer quebrantar o teu coração. Oh, aleluia, Jesus. Meu Deus, passeia no meio deste povo, ó Pai. Meu Deus, passeia, Deus, no meio desta igreja. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, aonde o Senhor encontrar, Senhor, meu Deus, um coração desejoso de sentir a Tua presença. Meu Deus amado, começa a encher, Senhor Deus, com a Tua unção poderosa, Pai. Meu Deus amado, porque quando estamos na Tua presença, Senhor, há um grande mover espiritual. Meu Deus, quando estamos na Tua presença, há arrependimento de pecados. Meu Deus, quando estamos na Tua presença, há libertação. Meu Deus, quando estamos na Tua presença, há renovação de espírito, ó Pai. Meu Deus, quando estamos na Tua presença, o fraco fica forte. Meu Deus, o caído se levanta. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus, passeia, Pai. Oh, Senhor Deus, dessas lágrimas que rolam é o Teu Espírito Santo, que está, Senhor Deus, tocando no íntimo do coração agora. Deixa o Espírito Santo de Deus operar na tua vida. Deixa o Espírito Santo operar no teu coração agora. Aleluia, não segura, aleluia, os teus lábios. Aleluia, não segura os teus lábios. Começa a falar com Ele agora, fale. Aleluia, fale aquilo que você precisa. Fale aquilo que você veio buscar agora. Ele está aqui para te ouvir. Ele está aqui para te escutar. Fale com Ele, aleluia. A Bíblia diz que Ele está com os seus ouvidos inclinados. Sabe o que isso significa, igreja? Que Ele está atento para te ouvir. Que Ele está de prontidão para te escutar. Que Ele está de prontidão para te ouvir nessa noite, aleluias. Ele quer ouvir da boa boca. Aleluias, Ele quer ouvir, aleluias, como aquele homem que estava ali no caminho de Jericó. Ele percebeu que era a sua única oportunidade, porque o mestre passaria pelo caminho de Jericó e nunca mais retornaria naquele lugar. Ele ouviu, ele percebeu que Jesus estava próximo. Então a Bíblia diz que ele começa a clamar e começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz, irmãos, que quando ele clamava, a multidão se aproximava dele e diziam para ele: não adianta clamar, porque o mestre não vai te ouvir. Mas a Bíblia dizia que quanto mais ele ouvia, que Jesus não iria ouvir ele, ele aumentava
clamou e dizia mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Se você entender disso, se você conseguisse entender isso, aleluia, toda vez que tentarem calar o teu clamor, não fique quieto, meu irmão, clame mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Aquele mesmo Jesus que foi e deu a ordem para os discípulos, dizendo: olha, traga ele até a mim. E quando aquele homem chega perante Jesus, Jesus pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? Aquele homem respondeu: eu quero ver, Jesus, eu quero ver. Aleluia. Jesus te trouxe aqui nessa noite para restaurar a tua visão, meu irmão. Talvez você estava até vendo, mas só estava vendo derrota, só estava vendo fracasso, só estava vendo desânimo. Talvez você ainda entrou dentro deste lugar desanimado, prostrado, mas Jesus te trouxe aqui e te diz: o que tu queres que eu te faça? E eu tenho uma notícia para você: se você dizer: Senhor, eu quero ver, eu quero que o Senhor restaure, o Senhor vai fazer isso na tua vida. Oh, filho de Davi, oh, filho de Davi, oh, aleluias, oh, aleluias, oh, Senhor Deus, eu creio, ó Pai, eu creio, Senhor Deus, que o Senhor está restaurando vidas aqui nessa noite. Meu Deus, vidas que entraram cabisbaixo, ó Deus amado, vão sair deste lugar com a cabeça erguida. Oh, aleluia, Jesus. Só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Santo tu és, santo, Deus poderoso, declare: santo, santo é, santo, só tu és, digno de todo louvor, Deus poderoso. Aleluia, Jesus. A unção do Espírito Santo está sobre este lugar. A unção do Espírito Santo está sobre este lugar. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és santo, ó Deus. Aleluia, meu Pai. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Aleluia. Dá um salve de palmas bem forte para Jesus. No Evangelho de João 21, vamos ler do 15 ao 17.
Todos que podem, em reverência à palavra de Deus, te coloca de pé. Diz assim a palavra de Deus: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Só mais um versículo eu quero ler com os irmãos. Marcos 16, o versículo 7, a parte A do versículo. Marcos capítulo 16, é o último capítulo de Marcos. E versículo 7, a parte A, a primeira parte do versículo, que diz assim: ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Guarde bem isso, depois nós voltaremos a essa parte. Amém, irmãos? Poder assentar. O tema, irmãos, dessa mensagem é: Deus não desiste de você. Amém? Deus não desiste de você. Apesar de mim, apesar de você, Deus não desiste de nós. E eu quero começar essa mensagem pedindo, irmãos, e só essa vez, não peço mais. Peço para você olhar para o irmão do teu lado, diga isso para ele. Deixa Deus te usar nessa hora, diga assim: Deus, mas olha, presta atenção, olha para mim aqui, ó. Olhe dentro do olho. Diga assim, dentro do olho dele, para ele acreditar que isso é verdade, para ele saber que isso é verdade. Olhe dentro do olho dele e dela e diga assim, ó: Deus não desiste de você. Ajuda, irmãos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Irmãos, essa é a mais pura verdade. Deus não desiste de você, Deus não desiste de nós, apesar de nós. Deus não abre mão da sua vida, não desiste do direito de amar a você. Amém? E nessa noite eu quero falar um pouco acerca da trajetória de Pedro. Pedro retrata muito bem a vida de um cristão, não é? Pelos altos e baixos da sua vida. Eu quero trazer um pouquinho, depois nós voltamos ao texto, mas se faz necessário que os irmãos, que nós passeemos um pouquinho na Bíblia e voltaremos para esse texto. Eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta: quem era Pedro? Irmãos, Pedro era filho de Jonas. Pedro era de Betsaida, a cidade de Betsaida, residia em Cafarnaum, às margens do rio, do mar da Galileia, pescador, irmão de André, casado, e foi um dos discípulos que mais teve intimidade com Jesus. Esse era Pedro, tá? E
os 4 evangelhos, os 4 evangelistas, eles vão falar acerca de Pedro. Lucas, no capítulo 5, ele vai dizer que certa vez Jesus, se aproximando do lago de Genezaré, a multidão apertando para ouvir a palavra, ouvir os ensinamentos de Jesus. Jesus, então, ele vê os pescadores, dois barcos próximo à praia. E Jesus, então, ele vai até um dos barcos, que era o barco de Pedro, e ele pede para entrar no barco de Pedro e diz: afasta um pouquinho da margem. E Pedro, então, afastando o barco, Jesus, então, começa a ensinar o povo, falar, pregar a palavra. E terminando Jesus de falar, Jesus disse, interessante que quando Jesus chega ali, os discípulos, o Pedro e alguns pescadores, estavam lavando as redes. Já era de manhã, eles já haviam passado a noite inteira e nada tinham apanhado. E aquela manhã, Jesus chegou ali e disse: olha, lançai as redes. Mas, irmãos, Pedro era pescador. Estava lá com Pedro, André, que era pescador. Jonas, o pai de Pedro e de André, eram pescadores. Eles eram profissionais. Possivelmente Pedro tenha aprendido a pescar com o pai Jonas. E aquela noite o mar não estava para peixe. Eles estavam lavando as redes, nada haviam apanhado, nenhum peixe. E Jesus disse: lançai as redes ao mar. E Pedro disse: Senhor, nada apanhamos a noite inteira, Senhor. Pedro está dizendo: Senhor, nós somos pescadores, nós somos profissionais, nós sabemos o que é pescar, nós conhecemos a arte de pescar, nascemos aqui, pescamos sempre. Nessa noite, quando o mar não dá para peixe, quando não tem mesmo, acabou. Mas uma coisa eu observo, porque Pedro, ele disse: Senhor, passamos a noite inteira, mas nada apanhamos, mas embaixo da tua palavra, lançaremos as redes novamente. Amém? E aí eu já aprendo uma lição, irmãos, porque Pedro não estava com base na sua palavra, porque a palavra de Pedro era: essa noite não deu para peixe, estavam lavando as redes, mas eles estavam embaixo da palavra de Jesus. Quem sabe você que aqui está nessa noite, Deus nos traz aqui nessa noite, irmãos. Quem sabe você veio aqui essa noite e você diz: mas eu já tentei fazer isso, mas eu já fiz de todas as formas, de todas as maneiras, não consegui. Mas Deus nessa noite me traz você aqui nessa noite para dizer: lançai as redes, vai sobre a palavra do Senhor, dê crédito à palavra de Deus, lance a rede. Eu creio que Deus tem algo para dizer nessa noite com você. Talvez você já desistiu de algo na sua vida, talvez você desistiu de um sonho, de um objetivo, mas nessa noite Deus me traz aqui para dizer para você: lança a rede novamente. Mas Senhor, eu não consegui. Mas hoje você vai debaixo de uma palavra, debaixo não da palavra de um pastor, não debaixo da tua palavra, debaixo da palavra do Senhor, sob a palavra de Deus. Lance a rede. Senhor, mas você diz: mas eu já tentei, mas eu já fiz isso, eu já fiz de tudo. Lance, Deus está mandando você nessa noite, lance novamente. Porque agora você vai debaixo de uma palavra profética, debaixo da palavra de Deus. Amém? E agora, Pedro, diante daquela cena, Pedro diz: Senhor, porque ele estava pescando, estava despido. Ele disse: Senhor, se afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Senhor, se afasta de mim, eu sou pecador. Ele viu em Jesus algo diferente. Ele disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E Jesus disse: olha, Pedro, de agora em diante, eu vou fazer de ti um pescador de alma. Segue-me. Jesus chamou a Pedro: segue-me. Pedro deixou as redes, deixou o pai Jonas, deixou tudo. Ele e juntamente com André, seu irmão, passaram a seguir Jesus. Aleluia. Num dado momento, irmãos,
as pessoas falavam acerca de Jesus, e Jesus ouve a discussão. Um dizia: olha, dizem que Jesus é João Batista. Outros dizem: Jesus é Elias, ele é Elias. Outros diziam assim: é Jeremias. Outros diziam assim: esse aí é um dos profetas. Mas Jesus, ele se volta para os seus apóstolos, para os seus discípulos, e diz: e vocês? O que dizem que eu sou? Irmãos, Jesus, ele quer saber o que você diz que ele é. Quem é Jesus para você? Jesus está dizendo: e para vocês? Quem sou eu para vocês? Tudo bem, uns dizem uma coisa, outros dizem outra. E para vocês, o que eu sou? Irmãos, e Pedro, irmãos? Pedro já tomou a vez lá e disse: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Quem é Jesus para você? Quem ele representa? Quem é Jesus para nós? E Jesus, ele se alegra. Jesus: bem-aventurado és tu, Simão. Bem-aventurado é tu, Simão Bajonas, filho de Jonas. Porque não foi carne e não foi sangue que te revelou, foi o meu Pai que está no céu. Pedro acaba de ser usado por Deus, uma revelação do céu. Esse era Pedro, irmãos. E daqui a pouco Jesus disse: olha, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre esta pedra, né? Esta, porque essa é quando se está distante, não é isso? O que está distante, nós nos referimos a esta. Quando está próximo de quem fala, esta. Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus está confirmando o chamado de Pedro, a liderança de Pedro. Jamais, algumas pessoas fazem confusão, jamais Deus edificaria a sua igreja sobre Pedro. Jesus está falando sobre a rocha, sobre a pedra. E as portas do inferno não prevaleceriam. Pedro agora, irmãos, cheio de pompa, agora cheio de Deus, né? Deus falou com ele, Deus usou ele, uma revelação. Pedro se acha no direito, né? Peraí. Jesus, então, ele começa a dizer: olha, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, e lá ele padeça na mão dos anciões, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas. Mas depois ele vai ressuscitar, ele vai padecer, vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Deus já me usou uma vez, Pedro, né? Deus já me usou, agora, peraí, Jesus. De maneira nenhuma, Senhor, vem cá, deixa eu te dar um conselho, Jesus. Não vá não, deixa disso, Jesus. Para com esse negócio. Não, Jesus, de maneira nenhuma. Tem misericórdia de ti, não vai não. De maneira nenhuma. Ele acabou de ser usado por Deus no mesmo momento. Jesus disse, olha só, Jesus disse: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço. Tu conhece as coisas dos homens, mas não sabe as coisas de Deus. Esse era Pedro, muito afoito, sempre se adiantava. Esse era Pedro, irmãos. Aleluia. Jesus, então, ele, como ele disse que ele tinha que ir para Jerusalém padecer, Jesus pede para os discípulos preparar a última ceia. Vou participar com vocês a última ceia. Quero participar com vocês dessa ceia. Jesus dizia na ceia: olha, essa vai ser a última ceia, a próxima, não mais comerei com vocês o produto da vinde, não mais comerei com vocês esse pão. Eu quero comer com vocês a última ceia. E Jesus, então, eles preparam a ceia. Jesus está lá com os seus discípulos,
E eles questionam entre si quem é o maior entre eles, quem seria o maior. Jesus, ouvindo aquilo, Jesus ele pega uma bacia e uma toalha que estava preparada no canto, e Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos. Quando ele chega diante de Pedro, Pedro diz: Senhor, de maneira nenhuma, no meu pé o Senhor não vai lavar meus pés não, Senhor. Não, o Senhor é meu Senhor, mestre, jamais, não vai lavar meus pés. E Jesus disse: olha Pedro, se eu não lavar o teu pé, tu não vai ter parte comigo. E Pedro disse: Senhor, então lava tudo, Senhor, não lava só o pé, me lava tudo, Senhor. Jesus disse: não, Pedro, não precisa lavar, senão o que está sujo. Todos estavam com o pé sujo. Entraram num recinto para participar da ceia. Só o detalhe, irmãos: a mesa era próxima ao chão. Todos eles sentavam com os pés para trás, sobre as pernas. Imagina, aquela época, tração, o meio de locomoção mais comum era tração animal. Poeira, os pés tudo sujo. Por isso a cultura de quando entrar alguém, um hóspede na casa de um judeu, tinha sempre uma bacia, uma toalha e um servo, mais o ralézinho ou o próprio dono da casa lavava os pés da visita, em honra àquela visita, cortesia. E Jesus ali estava, e os discípulos todos ali estavam, sabiam que tinha que lavar os pés. Um deles tinha que tomar essa atitude, e ninguém tomou. E Jesus, ele então se antecipa. E Jesus disse: olha, o que eu estou fazendo agora vocês não entendem por enquanto. E Jesus disse: vocês dizem que eu sou o Senhor, não sou? Sou mestre, não é? Sim, Senhor, se eu estou fazendo isso. Jesus deu uma lição para ele. Jesus não perde uma oportunidade de ensinar. E nessa noite Jesus está nos ensinando, irmãos, a lavar os pés um dos outros, a humildade, não querer ser maior que o outro. Jesus, ele não perde a oportunidade para nos ensinar. Por enquanto vocês não estão entendendo nada, mas vocês vão entender mais à frente. Foi isso que Jesus falou para eles, e vocês vão entender também. Estou resumindo a trajetória de Pedro. Naquela mesma ceia, Jesus disse: um de vocês eu escolhi 12, não foi? Escolhi. Um de vocês vai me trair. E todos eles começaram a dizer: Senhor, porventura seria eu? Seria eu? Pedro, sempre Pedro, né? Pedro, João, ele estava sempre próximo de Jesus. Na ceia ele reclinava sobre Jesus, estava próximo de Jesus. Pedro, então, quando Jesus diz isso, Pedro faz um sinal para João, dizendo: pergunta para ele, faz um gesto, um sinal, pergunta para ele, quem é que vai traí-lo? Jesus disse: olha, Jesus, ele pegou um pão, molhou o pão e disse: aquele a quem der o bocado molhado, esse vai ser o traidor. Jesus entrega para Judas e diz: faz o que tens que fazer. Já estava tudo preparado. Judas já havia vendido Jesus, traído Jesus por 30 moedas de prata. E ele saiu dali para entregar Jesus, para trazer os guardas. E os discípulos entenderam que Jesus estava mandando ele comprar alimento, uma vez que ele era o tesoureiro. E Jesus, naquela noite, Jesus disse: olha, essa noite vocês se escandalizarão por minha causa, porque está escrito: ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão. Vocês vão se escandalizar por mim, vocês vão me deixar. Os discípulos todos diziam: não, Senhor. E Pedro disse: de maneira alguma, Senhor, de maneira nenhuma te deixarei. Senhor, esses aqui, todos eles podem te deixar, mas eu, Senhor,
Senhor, eu estou contigo e não abro. Senhor, eu não te deixarei. Senhor, se preciso for até morrer, eu vou por tua causa. Estou bem. Jesus disse: Pedro, ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E saindo dali foram para o Getsêmani, o Jardim das Oliveiras, o Monte da Prensa. E Jesus, sabendo o que ia acontecer com ele, Jesus leva os seus apóstolos, os seus discípulos, os 11, pegou Tiago, Pedro e João. Sempre Pedro está junto. Deixou os discípulos lá atrás e disse: vem comigo. Levou ele mais para frente um pouquinho, deu uma incumbência para eles: orai por mim, minha alma está atormentada até a morte. Orai, velai por mim, orai por mim. E Jesus então vai um pouquinho mais adiante e ora, faz aquela oração. Jesus, ele diz: Pai, uma das suas palavras, Jesus diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. E Jesus então faz a sua oração, um período de oração. Ele volta, enquanto os discípulos dormiram, ele diz: orai e vigiai para que não caia em tentação. Orai por mim. Vai mais uma vez, faz a mesma oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Volta, encontra eles dormindo. Novamente ora pela 3ª vez. Lucas vai dizer que quando Jesus orou com mais intensidade, o seu suor se tornou como gota de sangue que corria até o chão. Deus ouviu a oração, mas ele não podia atender aquela oração, irmão. Ele não podia. Porque o que seria de nós se Deus ouvisse, se Deus atendesse aquela oração? Essa foi a oração que Deus não pôde atender. Ele até ouviu, sabe por quê? Ele enviou o anjo. O anjo o confortava e o consolava, como dizendo: meu filho, te conforta aí, porque não tem jeito, não tem outro, não há outro. Porque Pedro lá na frente, no livro de Atos capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro, irmãos, não tem outro. Só a salvação em Jesus Cristo, não tinha outro. Não dá, meu filho, fica aí, conforta com esse anjo. E quando ele volta, encontra eles dormindo novamente. Ele diz: basta. Aí vem o traidor, Judas vem. E o sinal era: aquele que eu beijar, esse é o Jesus. E ele beija, chega a Jesus: Rabi, beija, mestre. Beijou Jesus. Disse: com um beijo tu traz o Filho do Homem. Os guardas vieram para prendê-lo. Mais uma vez Pedro puxa a espada, a faca, corta a orelha do servo do sumo sacerdote, por nome Malco, a orelha direita. Jesus pega a orelha, diz: Pedro, guarda isso, Pedro. Não aprendeste ainda, Pedro? Não é no braço, não é na força, não é na tua força, Pedro. Não é do teu jeito, Pedro. Chega, Pedro, para, não é dessa forma. Pedro, você não aprendeu nada todos esses anos, Pedro, que eu andei contigo, que você andou comigo, não aprendeste nada. Guarda isso, Pedro. Jesus disse: olha, Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, eu pediria a Ele 12 legiões de anjo. Não precisa disso, Pedro. Uma legião
romana, soldados romanos, 6.000 homens. Jesus disse: se eu rogar ao Pai, Ele vai enviar 12 legiões, 72.000 anjos. Guarda isso aí, Pedro. Jesus agora é levado preso. Ele vai para ser julgado pelo sinédrio, os sacerdotes, as autoridades. E Pedro agora, irmãos, estava escrito: ferirá o pastor, e Jesus já havia advertido, e as ovelhas se dispersarão. Todos abandonaram Jesus, mas Pedro começou a acompanhar Jesus de longe. Pedro começou a acompanhar Jesus de longe. Isso não acontece, irmãos, quando a pessoa se afasta, se abandona Jesus, se afasta de Jesus, ele começa então a acompanhar Jesus de longe. Não é assim? Ela já não vem mais da igreja, ela já não vai nos eventos, ela já não faz parte mais do grupo. Só que tem uma coisa, ela diz: ore por mim, de longe. Ela diz: ore por mim lá na igreja, meu irmão, me apresentem a oração. Ela começa a acompanhar Jesus de longe. Só que tem uma coisa, irmãos, quando o céu marca a gente, não tem mais jeito, irmãos, não tem mais jeito. O céu já marcou você, marcou a mim, nós já estamos marcados. Não tem mais jeito. Mesmo desviado, mesmo afastado, quando se dá por conta, está louvando a Deus. Mesmo desviado, mesmo afastado, quando se dá por conta, está chorando, orando a Deus. Mesmo desviado, mesmo afastado, diz: olha, eu não estou na igreja, eu não estou indo, mas olha, o melhor caminho é esse. Olha, eu não estou caminhando com Jesus, eu estou afastado, mas olha, a melhor coisa que me aconteceu um dia foi conhecer Jesus. Eu estou afastado, mas um dia eu vou voltar. Acompanha Jesus de longe. Não é assim, irmãos? Assim estava Pedro, ele abandonou Jesus, e ele começa a acompanhar Jesus de longe. E quando ele chega ali onde está próximo ali o julgamento, o sinédrio, Jesus está olhando, acompanhando Jesus. Pedro está acompanhando Jesus. Então Pedro tem uma fogueira. Olha o cenário, irmãos, guarde bem isso, grave bem isso. Tinha uma fogueira naquele lugar. Você se lembra como Pedro começou? Como que ele começou? Aonde que ele estava? Pedro estava pescando. Agora Pedro está estava frio, ele estava em volta de uma fogueira. Guarde bem isso, fogueira. Pesca, fogueira. E agora ele está se aquentando na fogueira. Alguém chega e diz: tu és um deles. Irmão, não adianta negar. Tu és um deles. Pedro, com medo, Pedro diz: não, Senhor. Ele diz: não, eu nem conheço esse homem. Eu não o conheço. E ele continua. Está lá na fogueira, acompanhando lá Jesus de longe. Passa mais algum tempo e alguém diz: olha, eu vi você com ele. Você é um deles. Eu vi você com ele. Não adianta, irmãos. Quando Deus marca a gente, quando Deus chama, não tem jeito, irmãos. Está impregnado, não tem jeito mais. Tu é um deles. De maneira nenhuma, nem conheço esse homem, nunca nem vi. E é assim que a pessoa faz quando se afasta de Jesus. Não quer saber da igreja, dos crentes. Nem conheço. E ele está lá se aquentando novamente. De repente alguém chega e diz:
Tu és um dele. Ele disse: não sou. Tu és um dele. Sabe por quê? Tu és um dele porque o teu falar te condena, o teu falar te denuncia. Você parece com ele. O teu jeito não dá uma palavra. Mesmo afastado, mesmo desviado, de vez em quando uma pessoa desviada, afastada dos caminhos do Senhor, ela solta alguma coisa. De repente ela solta uma palavra que só os crentes falam: misericórdia, Jesus. Senhor, tem misericórdia. Meu Deus, Jesus te abençoe e já saiu. O teu falar te denuncia, você é um deles, você já foi marcado por ele, não tem jeito mais, irmãos. Não adianta já estar no anzol, debater, vai se machucar, mas não tem jeito, ele já marcou. Deus não desiste de você. Deus não desiste. Quando ele nega pela terceira vez: não sou, e saiu praguejando, xingando, esbravecido, dizendo: não conheço esse homem. Quando ele diz isso, ele olha para Jesus, o olhar de Pedro cruza com o olhar de Jesus. Jesus olha dentro do olho de Pedro. Quando Jesus olha para dentro do olho de Pedro, nessa mesma hora o galo canta, e ele se lembra. O galo cantou. Pedro negou, Jesus olhou, o galo cantou. Irmãos, nessa hora Pedro já está quebrado, machucado, ele está todo, ele está mal agora, ele está triste, ele sai dali amargurado, chorando. Ele negou, irmãos, e quantas vezes nós negamos a Jesus? Quantas vezes nós juramos de pé junto: Jesus é o Senhor? E quantas vezes nós negamos a Ele? Muitas vezes nós não negamos em palavras, mas em atitude, em gesto. Quantas vezes nós negamos a Jesus? Com as nossas atitudes, da nossa maneira, da nossa forma de agir, das nossas atitudes. Quantas vezes nós negamos a Ele? Quantas vezes nós negamos Jesus? Quando nós deixamos de falar do seu amor, quando nós deixamos de falar, Jesus fala: vai ali, fala para aquele, fala para ela do meu amor, fala que eu morri por ele, fala que eu a amo, que eu amo ele. E muitas vezes nós nos calamos. Quantas vezes Jesus disse: vai que eu sou contigo, vai lá. E quantas vezes as nossas atitudes mesmo, nós fazemos o contrário aos princípios cristãos. Quantos de nós negamos a Jesus com as nossas atitudes, com o nosso falar, com o nosso agir? Quantas vezes nós negamos Ele? Mas eu quero te dizer nessa noite, Ele mesmo assim, Ele não desistiu de você. Guarde isso, eu falo no final. Deus não tem plano B para você. Deus sempre vai ter o plano A. Sempre o plano A. Ainda que você decepcione Ele, ainda que você fale com Ele, Deus sempre vai preparar o plano A para você. Não tem plano B, meu irmão. Ele sai dali. Aquela noite acabou para Pedro. Pedro não dorme. Aquela noite ele ficou amargurado. Jesus é levado, sentenciado à crucificação. Jesus é crucificado. E eu vou correr porque nós temos a parte que nós... É só a introdução. Jesus ele é crucificado, estou resumindo. Isso na sexta-feira. A hora sexta, a meio-dia, houve trevas na terra. Jesus na cruz. Um protesto, a natureza em protesto. Houve escuridão durante o dia. O céu se escondeu, o sol se escondeu. A hora nona, 3 horas da tarde.
Jesus, ele curva a sua cabeça, entrega o seu espírito a Deus. O centurião que ali estava, o capitão da guarda, quando ele vê isso, a escuridão, ele diz: verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. Mas vamos lá. Na manhã seguinte, José, um homem por nome José de Arimateia, era um discípulo, não era apóstolo, discípulo, seguidor. Ele tinha um sepulcro novo que nunca havia usado, e ele pede para Pilatos: deixa eu pegar, entrega o corpo de Jesus para eu sepultar. Mandou verificar se estava morto. Tá sim, está morto. Levou, colocou no sepulcro. No domingo pela manhã, as mulheres, Maria Madalena, outra Maria e Salomé, vai até o sepulcro, e ali encontra o anjo sentado sobre a pedra, porque o sepulcro não era um sepulcro como nós vemos nos dias de hoje, vertical, era uma gruta, uma pedra na frente. E o anjo diz algo que está escrito até hoje, irmãos, na porta daquele sepulcro. E o anjo diz: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? E hoje, se você vai lá em Jerusalém, no sepulcro está escrito na entrada da gruta do sepulcro, está escrito em inglês: He is not here. Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. As palavras do anjo: onde puseram o mestre, nós viemos aqui preparar o corpo. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. E agora o que diz lá em Marcos, só Marcos diz isso, Marcos 16, no versículo 7, a partir do versículo diz: o anjo disse, um recado especial de Jesus para Pedro. Olha só, irmãos, aquele que havia negado, Jesus disse para o anjo, para dizer às mulheres, dar o recado para os discípulos: diz aos discípulos e a... Que coisa interessante. Diz aos discípulos e a Pedro. Que interessante, irmãos. Olha, diga para os discípulos que eu vou me apresentar a eles, mas diga assim, ó, diga aos discípulos e a Pedro. Não é no mínimo, isso aí no mínimo interessante, um negócio desse? Diz aos discípulos e a Pedro. Deus não desistiu de Pedro. Foi a introdução e eu vou encerrar. E agora chegou no texto que nós lemos. Irmãos, eu dei toda essa volta para dizer que Deus não desiste da tua vida. Que apesar de você, apesar de tudo que você fez, decepcionar o Senhor, de tudo que você tenha feito, Deus não desiste da tua vida. Diz aos discípulos e a Pedro. Ele fez questão de enfatizar. Ele poderia dizer: diz aos discípulos, me encontre lá na Galileia. Ele podia ter dito isso. Diz aos discípulos, e a Pedro. Faz toda uma diferença, muda todo um contexto. Jesus está dizendo: eu não desisti de Pedro. Porque ele disse, irmãos, e quando quando Jesus fala, ele cumpre. Ele diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Chegamos aqui. Jesus, quando chega aqui, irmão, João diz que Jesus já havia aparecido 2 vezes. Pedro já havia visto Jesus já agora 2 vezes. Quando chegamos aqui, estou adiantando. Aqui já vai ser a 3ª vez. Vamos lá. E depois de terem jantado,
Jesus disse aos discípulos, mas vamos voltar um pouquinho, peraí. Jesus, ele chega na praia, porque agora os discípulos, Pedro disse, vou pescar. Voltou às mesmas práticas. Deixou Jesus, agora voltou a pescar. E Jesus, quando Jesus chama ele abandonou a pesca. Amém, irmãos? Mas agora, quando ele abandona Jesus, ele disse agora, vou pescar, vou voltar às mesmas práticas. Irmãos, mas uma vez que nós conhecemos Jesus, não tem mais como voltar às mesmas práticas. Muitos nem conseguem mais fazer o que fazia antes. Muitos tentam errar, fazer as mesmas coisas, já não conseguem mais. Tem quem diga que não serve nem para desviar, né? De uma vez, não consegue mais. Uma vez servindo a Deus. Voltou às práticas. E ele então diz aos discípulos, olha, vou pescar. E alguns dos discípulos, 6 deles, inclusive João, nós iremos contigo. Foram pescar. E começaram então a noite ali pescando, jogando as redes. E você já imagina o que aconteceu, né? O que aconteceu, irmãos? Será que eles conseguiram pescar alguma coisa? Chegou de manhã, olha a cena, irmãos. Será que isso não está se repetindo de novo a cena? Eles estão lavando as redes de manhã, porque passaram a noite e não pescaram nada. Quando eles estavam com Jesus, eles trouxeram 2 barcos cheios de peixes. Agora, sem Jesus, eles não conseguiram nada. Irmãos, não adianta. Sem Jesus, nós não conseguimos nada. Jesus é a única coisa boa na minha vida. Se tirar de Jesus da minha vida, irmãos, olha, não sobra muita coisa. Estavam pescando, Jesus chega na praia. Jesus chegou, irmãos. Oh, aleluia. E Jesus, ele chega, os discípulos não reconhecem ele. Não conhecia mais o mestre. De longe, a Bíblia diz que era cerca de 100 metros da margem para o mar da Galileia, o lago onde eles estavam. Jesus chega e Jesus diz, grita para eles, para que eles ouçam: filhos, tendes alguma coisa de comer? Eles disseram, não conseguiram pescar nada. Jesus disse, lança a rede do lado direito. Lançaram as redes. Tem nada a perder. Eles não sabiam que era Jesus. Lançaram as redes. Puxaram a rede. Quando vem, irmãos, eles não conseguiam puxar. A Bíblia diz que tinha 153 grandes peixes. Eles não conseguiam puxar. De repente, a cena de novo, irmãos. João diz, Pedro, é o Senhor, Pedro. Irmãos, imagina o coração de Pedro agora, quase saltando pela boca. Pedro ali, é o Senhor. Ele salta do barco. Os discípulos vêm no barco e ele salta. Ele estava despido. Ele se veste. O barco, eles trazem o barco cheio de peixe. E Jesus está na praia. E havia uma fogueira. E havia peixe e pão. Fogueira, peixe sobre a brasa e pão. A cena se repetindo novamente. A pesca, a fogueira. Oh, aleluia. Talvez você ainda não entendeu. Mas Jesus está preparando um cenário nessa noite. Tem toda essa volta para você nessa noite entender o que Deus quer fazer na tua vida. O cenário está preparado. Um dia Ele te chamou. O cenário, a pesca maravilhosa.
Não tem jeito, é o Senhor. Não pode ser outro, é o Senhor. Reconheceram, chegaram, ficaram quietos, ninguém ousou perguntar. E Jesus disse: tragam mais peixe. Depois do jantar, jantaram de manhã, irmãos. Depois de comer, Jesus toma Pedro à parte. Irmãos, nessas alturas o coração dele está saltando pela boca. É agora que Jesus vai me pegar. É agora que ele vai lançar tudo na minha cara, tudo que eu fiz de errado agora. Ele vai lembrar até do passado, quando eu falei algumas coisas erradas. Jesus, Pedro andou 3 anos com Jesus, não conhecia ele ainda. Jesus, ele não envergonha ninguém. Vem cá, Pedro. Vem cá, Pedro, vem aqui. Pedro, irmãos, cabisbaixo, com a autoestima baixa, triste, angustiado, não tinha coragem de olhar para Jesus. Vem aqui, Pedro. Tem para mim que Jesus pegou, abraçou. Vem cá, Pedro. E ele esperando Jesus dizer uma palavra dura para ele: Pedro, tu me negou, tu falou que não ia me negar, não é? Tu me negou na primeira oportunidade que você teve, você me negou, você me abandonou. Todos poderiam te me deixar, mas você não, Pedro, porque você jurou que não ia fazer isso. Jesus não falou. O que Jesus faz? Vem cá, Pedro. Cenário: pesca, fogueira. Pedro lembrou: pesca quando ele me chamou, fogueira quando eu neguei, e agora ele está me interrogando. As mesmas coisas aconteceu, o mesmo cenário. Jesus preparou o mesmo cenário para tratar com Pedro, para curar Pedro. Vem cá, Pedro. Abraçou. E diga uma coisa, Pedro. Fala assim: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe todas as coisas. Oh, Jesus, tu sabe que eu te amo, Jesus. Segunda vez: tu me amas, Pedro? Ah, Senhor. Senhor, tu sabe tudo. Tu sabe que eu te amo. Como que ele tivesse dizer assim: Pedro, tu não entendeu nada. Olha para mim, Pedro. Consigo, Senhor. Eu não consigo, Senhor. Pedro, olha para mim, Pedro. Olha dentro dos meus olhos. Como você olhou naquele dia. Olha para mim, Pedro. Olha. Tudo bem, Senhor. Eu vou te perguntar mais uma vez, Pedro. Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. Pedro, então apacenta minhas ovelhas, Pedro. E vou mais um pouquinho, irmãos. A palavra amor, ele tem dois significados no grego. Tem a palavra ágape, o verbo agapau, e filial. Ágape é o amor incondicional, é o amor de Jesus. Jesus perguntou: agapas-me, Pedro. Filios significa eu gosto, uma maneira de dizer que ama, mas de outra forma, eu gosto. Então Pedro não teve coragem de dizer, Senhor, que amava Jesus da mesma forma. Então ele diz, no grego, irmãos, porque no português só tem uma forma de dizer.
Agabasme, Pedro, Filos-me, Agabasme, Filos-me. Porque se ele dissesse eu te amo, ele não estava sentindo pronto para dizer, ele não conseguia dizer que amava mais Jesus, porque quem ama não trai, quem ama não decepciona, quem ama não se acovarda. Ele estava dizendo isso. Mas de último, quando Jesus olha nos olhos de Pedro e diz: Pedro, tu me amas, eu não quero saber o que você fez, tu me amas. Ele diz agora, irmãos: Senhor, eu te neguei, mas eu te amo. Senhor, eu te abandonei, sim, Senhor, mas eu te amo. Senhor, eu te decepcionei, Senhor, mas eu te amo. Era isso que Jesus queria ouvir de Pedro. Jesus não queria saber, irmãos. Jesus foi a primeira pessoa que viu você errar. A primeira pessoa que viu nós no erro foi Jesus. Ele não quer que nós venhamos para Ele prestar conta do nosso erro. Jesus não quer saber, Pedro, o que você fez. Esquece. Hoje, Pedro, eu estou te curando. Pedro, eu estou dizendo que continua, a promessa na tua vida é a mesma, desde lá do primeiro dia até hoje. Você errou, Pedro, você falhou, mas eu ainda confio, ainda assim eu não desisto. Aleluia. Em nenhum momento Jesus desistiu de Pedro, Ele não desiste de você, tenha certeza disso. Não tem plano B. Para Jesus não tem plano B. Senhor, levanta outro. Jesus, eu não quero mais. Jesus, eu não consigo mais. Jesus, eu não servo, eu não presto, eu não valho nada. Não adianta, irmãos. Senhor, põe outro no meu lugar. Jesus, eu não mereço. Jesus, eu não quero. Foi isso que Pedro falou. Não tem plano. Não tem plano B. Jesus, o que ele fez? Trouxe o plano A. Jesus criou o cenário novamente. Jesus criou o cenário. Foi na pesca que ele foi chamado. Jesus novamente trouxe Pedro para ele refletir onde ele caiu. Aleluia. Foi na pesca onde ele foi chamado. Jesus traz para a fogueira o lugar onde ele caiu. Jesus interroga ele 3 vezes, porque ele negou Jesus 3 vezes, e ele precisava ser curado naquela situação. Quem sabe Deus te traz aqui nessa noite. Deus quer tratar com vidas aqui nessa noite. Deus não desiste da tua vida. Deus não desiste de você, apesar dos pesares, apesar de mim. E meus irmãos, não é por mim não sou bom, é a bondade dele, é a misericórdia dele. Ele não é por mim, apesar de mim, não é por você, apesar de você. Deus ama, Deus continua a mesma promessa que ele fez para você lá atrás. Lembra? Deus te traz hoje a reflexão do dia do chamado. Lembra do dia do chamado? Lembra-te onde Deus te chamou? Lembra onde foi que caíste? Te arrepende, porque hoje o Senhor te espera. Hoje Ele me traz aqui e diz, para te dizer que Ele está te esperando, que Ele te ama, que Ele continua as promessas na tua vida. Irmãos, eu dei toda essa volta, contei toda essa história para dizer para você que Ele te ama, que Ele não desistiu da tua vida, e a promessa dEle está de pé na tua vida. Quantos recebem essa palavra? A promessa dEle está de pé na tua vida. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus preparou hoje o cenário para você nessa noite. Jesus te trouxe aqui, Ele me trouxe aqui e manda te dizer: eu não desisto de você. Ele tem um recado. Jesus tem um recado especial, está aqui para a tua vida. Diz aos discípulos e a
diga o teu nome, diz aos discípulos, diga o teu nome, diz aos discípulos, diga o teu nome para Jesus agora. Você pode dizer o teu nome, diga o teu nome, porque o recado de Deus é este. Jesus disse assim, diz aos discípulos, diz à minha igreja, diga o teu nome, diga o teu nome, diga o teu nome para ele. É o recado de Deus para a tua vida. Deus tem um recado especial para você. Jesus diz, diga para a minha igreja, diga para a minha igreja e para ele, diga para a minha igreja e para ela, que ele continua as mesmas promessas na tua vida. Te coloca de pé. Aleluia, aleluia. Jesus, eu neguei por medo, eu neguei por desespero, eu neguei, Senhor, por vários motivos, mas eu te amo. Aleluia. Eu creio que Deus está falando com vidas nessa noite. O Deus do impossível, Ele não esqueceu de mim. Ele não esqueceu de você. Diga à igreja aí, podemos citar o nome Wallace. Diga à igreja aí, Cícero. Diga à igreja, Gabriel. Olha lá. Diga à igreja, Maria. Diga à igreja, Deus está chamando. Jesus está chamando. Aleluia, fecha o teu olho. Tenha um particular com Ele. Tu me amas. Tu me amas. Mas Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não fiz isso. Senhor, eu fiz aquilo. Não importa, Jesus está dizendo, tu me amas. Tu me amas. Lembra onde foi que eu te chamei? Lembra onde caiu? Vem, volta. Hoje é o dia que Deus preparou. Hoje Jesus mandou te chamar para você voltar para casa. Volta para a casa do Pai. Ele te espera. Hoje Ele preparou um cenário. Hoje Ele te traz aqui, me traz aqui. Hoje a minha missão foi, traz o meu filho de volta. Hoje a minha missão foi essa. Traz o meu filho. Tenho saudade dele. Eu sinto falta dele. Eu fiz um chamado, eu chamei. Ele caiu, mas hoje eu levanto ele. Quantos nessa noite? Levante a tua mão. O Deus do impossível, Ele não desistiu de você. Ele não desiste. Quando estiver louvando, aleluia, abre o teu coração, começa a falar com Deus. Você pode dizer que o ama. Quando tudo diz que não, me parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Cante, igreja, cante. Venha em meu favor. Cumpre, Senhor. Grande é Ele. Cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não esqueceu. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, O Deus do impossível não esqueceu de você que me ouve nessa noite. desistiu de mim. Mesmo estando aí do outro lado, Ele não desistiu da tua vida. Ele te espera no mesmo lugar. No mesmo lugar Ele está te esperando, meu irmão. O Deus do impossível. Aleluia. Você que sente que essa palavra foi para você. Você que viu que o cenário foi preparado. Você que sentiu Deus falando com você. Quem sabe afastado. Quem sabe cabisbaixo. Quem sabe você negou Jesus. E hoje Deus te chama. Aleluia. Aquele dia você se acovardou. Mas hoje crie coragem. Aleluia. Diga, Senhor, eu te amo. Ele te ama, meu irmão, minha irmã. Tenha coragem. Sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero estar orando pela tua vida. Aleluia, chega derrota na tua vida, chega de humilhação, vem, sai do teu lugar.
O Pai está te esperando. Ele me traz aqui com uma mensagem dizendo: diz à igreja. E ele diz à igreja e a ela: diga à igreja, diga a ele, diga a ela: eu estou esperando por ele. Eu estou esperando. Venha, sai do teu lugar. As promessas dele continuam na tua vida. Tenha coragem nessa noite. Você vai continuar gostando, você ama ele. Você vai continuar dizendo: eu gosto, apenas eu gosto. Eu sou simpatizante de Jesus. Você ama Jesus. Sai do teu lugar. Chega de humilhação. Chega de humilhação. Volta, o Pai está te esperando hoje. É hoje, meu irmão. É hoje que Ele preparou. Foi hoje, esse dia. O cenário foi para você. A palavra foi para você. Tudo foi para você. Ele me traz aqui. Ele me incomoda. Ele me traz essa palavra. Aleluia. Aleluia. Jesus me deu uma missão. Ele disse: vai lá buscar meu filho. Vai lá buscar minha filha. Traz para mim. Diga a ele que eu a amo. Diga a ele que eu a amo. Eu o amo. Saia do teu lugar. Venha. Crie coragem. Você caiu, mas ele te chamou. Lembra do dia que ele te chamou. Lembra onde foi que você caiu. Te levanta hoje. Sai do teu lugar, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Deus preparou o cenário. Jesus preparou. Ele está aqui. Jesus está aqui nessa noite com os braços abertos, te esperando. Aleluia. E vai receber Jesus, vai dizer comigo na hora do nada. Diga assim: Senhor Jesus, eu te confesso como único e suficiente Salvador da minha vida. Amém? Olha a igreja, estende a mão. Maravilhoso Deus. Aqui está o Senhor diante do Senhor. Vidas que por algum momento se afastaram do Senhor. Por medo, vergonha, por algum motivo, decepção. Mas hoje se desenvolvem para o Senhor. Pessoas que hoje, Senhor, confessam o Senhor, recebem o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida. Abençoa eles, escreve, Senhor, o seu nome. Não Deus, comigo comigo. Eles fazem parte da promessa que o Senhor fez na palavra. E sejam benditos todas as nações da terra. E hoje eu abençoo esses irmãos. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa essa igreja. A condição para que nós possamos cuidar deles. Em nome de Deus, peço que sejam sábios para a glória do nome do Senhor. Amém? Olha para trás, esses são todos os seus irmãos. Venha para trás do Senhor.